Eu nunca fui professora, então eu não tenho facilidade em fazer assim uma coisa toda arrumada. Eu só sei falar, eu sei do que quero dizer e só sei falar quando vejo as pessoas na minha frente. Porque é isso que eu fiz a minha vida toda. Eu me tornei escritora meio sem querer, porque o que eu fiz a vida toda foi trabalhar como educadora popular, que significa, trocando em miúdos, ouvir, aprender histórias, recontar essas histórias e provocar uma reflexão, porque na hora que a gente conta a sua própria história, ela sai e a gente pode olhar para ela. Então, isso é um ponto de partida para uma transformação e para uma educação que não é simplesmente enfiar conhecimentos e instrução. Não é instrução, é outra coisa. É fazer, se conduzir para uma vida que está à frente. Então, eu continuo ouvindo, depois de muitas décadas de comprovar o contrário, se vocês podem reparar, toda semana a gente ouve ou lê em algum lugar a seguinte barbaridade: brasileiro não lê. E eu, que já rodei esse Brasil inteiro, que vivo há 40 anos, 50? 40, mais de 40, no interior do Nordeste, no sertão do São Francisco, no brejo da Paraíba, no meio da cana-de-açúcar, viajando pelo Nordeste inteiro, ultimamente mais perto do litoral, onde tem assentamentos de reforma agrária, comunidades de pescadores. Não é verdade. Brasileiro lê. Agora, aqui a gente precisa também tirar outros esqueminhas da cabeça, porque ler, para o intelectual urbano, ler é uma atividade solitária. A gente imagina assim, o leitor ideal, sentado numa poltrona, aquele silêncio, se pudesse ser num quarto fechado, com uma vista assim longínqua pela janela, um belo abajur aqui ao lado, e o sujeito ali naquele seu silêncio, desligou a internet lendo. Isso é uma novidade de muito pouco tempo atrás. O nosso povo sempre leu, só que a leitura é uma atividade coletiva e ela é oral também. Eu me lembro, quando eu cheguei, logo que eu cheguei, no comecinho, quando eu cheguei no sertão do São Francisco, num povoado que nem sequer era a sede de um município, que, mais ou menos, para quem leu, por acaso, o meu livro Outros Cantos, o cenário é aquele. Todo mundo vivia de tecer rede, porque nem para plantar nada não dava. Bem, e que eu chego no dia da feira, e eu levo um susto, porque eu encontro, ao lado do saco de feijão a granel, do saco de farinha a granel, um cordão assim, cheio de livrinho pendurado, o famoso folheto de cordel. E, logo em seguida, eu estava ali espantada, olhando para aquilo. Como eu tinha estudado, feito uma licenciatura daquelas da Aliança Francesa de francês, e naquele tempo não tinha teoria muito, a gente tinha que ler mesmo, então eu tinha lido da Chanson de Roland até Sartre, Camus, que era o que estava se publicando naquele momento. Quando eu olho lá, Carlos Magno e os 12 pares de França. Eu falo, ué, isso aqui é a Chanson de Roland? E comecei a ler aquilo. Aí chega um senhor com um exemplar daquele, só que o exemplar estava redondo já, porque quando você manuseia muito um livro, vai arredondando, né? Vai perdendo as quinas, e escuro de tanta mão que tinha passado ali. E ele queria, eu preciso de um novo desse aqui, porque o meu já está gasto. E aí, de repente, aquilo se acendeu uma luz na minha cabeça. Para o nosso povo, a literatura ela é tão fundamental que ela é, na vida cotidiana, um bem de consumo de primeira necessidade.
Eu me lembro assim, aí eu comecei a criticar uma série de coisas que eu achava muito respeitável. Por exemplo, a experiência de ir para as bibliotecas e ter dificuldade em conseguir tirar o livro ou levar o livro para casa. Por quê? Porque parecia que o ideal do bibliotecário era que ninguém lesse, para não estragar os livros. E ali, ao contrário, quer dizer, o livro é para ser consumido. E a leitura, todo mundo não sabe ler as letras, mas sabe ler outras coisas. Por exemplo, os sustos que eu ia levando. O agricultor que pegava um pouquinho de terra, botava na língua e dizia, essa terra aqui não dá para isso, dá para aquilo. Quer dizer, o que um sujeito faz geologia, não sei o que lá, estuda há anos na universidade para fazer um mestrado sobre a terra que dá não sei o quê, o agricultor, pelo sabor da terra, ele sabe, e ele está certo. E a leitura a minha emoção, que eu comecei assim, todo sábado e domingo, tinha alguma família do sítio que me chamava para ir almoçar. E eu chegava lá, galinha de cabidela, que é um luxo, né? Ainda mais no sertão. E assim, eu era a primeira a ser servida, eu ficava sem graça, falava, não, mas é costume daqui, porque eu sou a visita, vim de fora, etc. E eu não entendia aquilo eu estava aprendendo, porque quando você muda completamente de canto, ainda mais há quase 50 anos atrás, que não tinha televisão igualando todo mundo, e aí, assim, acabava o almoço, o pessoal dizia, a irmã gosta de poesia? Gosta, irmã? Eu gosto. Então, vamos ali. Espera aí. Aí abriu uma mala, daquelas malas de papelão, assim, com os cantos de metal que tinha antigamente, né? Onde estão guardados a certidão de nascimento, de batismo, se houver, o título de eleitor, não sei o quê, e um monte de folheto de cordel. O folheto de cordel é um livro. Se você pegar, tem muito mais conteúdo ali, porque é feito economicamente, para gastar pouco papel e escrito coisas, mas tem muito mais conteúdo ali do que na maioria dos livros de poesia que eu vejo os jovens publicarem hoje em dia, que tem 20 palavras empilhadas assim, depois uma página em branco, outra página em vermelho, outra página em cor de abóbora, depois uma branca com desenho, e depois aí mais 10 palavras empilhadas, e assim vai. Tem muita... Não é? Eu estou caricaturando, é claro, mas, enfim. E é um livro. A gente chama folheto, mas é um livro. São livros. E eles catavam os livros e diziam assim, irmã, vamos ali, vamos ler poesia ali, para debaixo daquela jaqueira ali. Aí a gente chegava lá, tinha uns troncos no chão, assim, sentava lá. Irmã, lê, irmã gosta de ler, lê para nós, irmã, que a irmã é diferente, assim, tem uma voz diferente, a gente gosta. Aí eu lia. Depois é que eu percebi qual era o negócio. É que eles não sabiam ler as letras, mas eles colecionavam, guardavam os folhetos de cordel para cada... Ou estava esperando o menino que estava na escola ser capaz de ler, ou vinha uma visita, o parente que voltava de São Paulo, que voltava no Ceará, ou alguém que passou, que pode ler de novo, e eles sabiam de cor. Isso aqui é lindo. Muitas coisas eles sabiam de cor. Então, eu ia lendo e aquele coro me acompanhando. Gente, você não pode viver... E numa vida em que o resto das coisas era reduzido a um mínimo, menos a palavra. E a palavra literária, a palavra artística, a palavra pelo sabor da palavra. Então, bom, isso é uma experiência para mim que foi que mudou toda a minha maneira de ver a literatura e toda a minha maneira de ver o povo também. Quer dizer, você pode encontrar gente dizendo assim, o neoleitor é uma pessoa que não domina a cultura e tem um vocabulário de 500 palavras. Pergunta para um doutor qualquer, de professor universitário, que lhe diga nomes de ferramentas e processos de trabalho. Ele vai dizer 5 ou 6 coisas e empacar. Peça nome de planta. Ele vai dizer roseira, hortênsia, azaleia parou, mangueira, né? Peça para um agricultor, peça para dizer nome de bicho,
Para que serve cada coisa? Então, é outra cultura. É outra cultura. Então, assim, para começar, eu acho que já está bom para dizer. Sabe, gente, abre o olhão e sai para a rua e vai se encontrar com o povo.